E a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela vem crescendo nos últimos dias. Tem sido muito discutido na mídia essa questão, né, da tensão, dessa ameaça dos Estados Unidos ali aquela região onde a Venezuela fica. Inclusive, há rumores aí na mídia dizendo que há agentes americanos da CIA dentro da Venezuela, e essa pressão do presidente Trump, né, dizendo que vai combater o terrorismo, o tráfico de drogas, e falando um monte de coisas de Maduro. Essas questões têm gerado uma certa tensão, né, ali naquela região, que repercute inclusive no Brasil e no mundo. Então eu vou falar um pouco sobre esse assunto, sobre as raízes desses conflitos e tudo mais, tá bom? Prazer, gente, eu me chamo Carlos, sou biólogo e gosto de gravar vídeos aqui no YouTube. E realmente a situação não anda nada fácil ali por Maduro e também aqui para a região da América Latina, e está sobrando também para o Brasil. Mas da onde que surgiu, né, toda essa tensão? Porque esse conflito não vem de agora, né? Se a gente for estudar melhor, a gente vai ver que esse conflito entre Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e América Latina, não vem de agora. Então, para a gente entender melhor tudo isso, é preciso a gente entender um pouco da política dos Estados Unidos e da economia também da Venezuela e aqui da América Latina. Então, os Estados Unidos, desde a sua fundação, um pouco mais adiante, né, com a Constituição americana, com esse crescimento industrial dos Estados Unidos, que se repercutiu em um poder tanto militar quanto econômico, os Estados Unidos ele ampliou o seu poder aqui na América Latina, principalmente na América Latina, e se expandiu para o mundo. Essa questão da influência, da força dos Estados Unidos sobre outros países, principalmente aqui na América Latina, foi chamado de doutrina Monroe, ou mais para frente de Big Stick, um jargão aí que é utilizado, né, para falar um pouco dessa força militar dos Estados Unidos. E o que seria a doutrina Monroe? A doutrina Monroe foi criada em 1800 e pouco por um presidente americano que tinha esse sobrenome, para uma estratégia dos Estados Unidos de dominar a América Latina e expulsar a influência europeia da América Latina, para que os Estados Unidos ganhassem cada vez mais poder, influência e dinheiro, né, e recursos, colocassem empresas aqui, como tem, né, essa influência, e também através dessa questão cultural dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos veio ganhando influência, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou o país mais imperial do mundo, exercendo essa influência, essa pressão e essa exploração por diversos países, principalmente aqui na América Latina. Né? Então, a gente vê um momento de crise depois da Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de Guerra Fria, onde os Estados Unidos exerceu uma pressão ainda maior nos países aqui da América Latina, inclusive deu apoio para a ditadura militar aqui de 64, e outros países aqui, Argentina, vários outros países, Chile, que tiveram apoio dos Estados Unidos para ditaduras, guerras sangrentas, né, exploração sangrenta nesse país. E com a Venezuela não foi diferente. Agora, entrando nessa questão da Venezuela, é muito importante a gente entender a importância econômica da Venezuela, principalmente referente à questão energética, por causa do petróleo.
A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, apesar dos embargos econômicos e sanções que os Estados Unidos vem aplicando contra a Venezuela é o terceiro maior parceiro dos Estados Unidos de exportação de petróleo. Né? Então, essa pressão pelo petróleo, a exploração pelo petróleo da Venezuela vem de muitos anos atrás, dos anos 40, porque o petróleo é um combustível fóssil importante, principalmente para a indústria americana, né, para os automóveis, para o transporte americano, que é uma energia barata, a energia mais barata possível ali que os Estados Unidos encontra, né, que é o petróleo da Venezuela e de outros países. E a partir dos governos do chavismo, né, que foi um dos primeiros governos de esquerda aqui na América Latina, o Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, ele entrou em 1999, foi eleito, e ficou no poder 14 anos, até 2013. Então, o governo Hugo Chávez, apesar de todas as críticas que a gente pode fazer, críticas como essa questão da aproximação com o exército e outros problemas socioeconômicos, ele teve uma política de intervenção do Estado na economia. Então ele restringiu um pouco essa exploração, esse domínio dos Estados Unidos com o petróleo da Venezuela. Então isso começou a gerar uma tensão muito grande. Inclusive, os Estados Unidos é acusado de ter contribuído, né, para a tentativa de golpe de Estado no governo Hugo Chávez em 2002, que não prosperou. E essa tensão só veio crescendo, né? O Maduro foi eleito em 2013, uma eleição muito polarizada, né? Ele foi sucessor ali do Hugo Chávez. Como o mandato na Venezuela é de 6 anos, ele ficou até 2018, só que por diversos problemas ali, ele teve uma corrupção no sistema eleitoral, perseguiu opositores, acabou sendo reeleito, mas sem o reconhecimento da maior parte dos países do mundo, inclusive do Brasil. E aí foi reeleito agora em 2024. As tensões aumentaram mais ainda com o governo Trump. Né? O primeiro governo Trump em 2019, quando os Estados Unidos criou embargos super altos na Venezuela, né? Aumentando ainda mais essa crise política, econômica e social. Agora, com a chegada novamente de Trump ao poder, essa questão da pressão, né, dessa extrema-direita americana, utilizando esses jargões que, na realidade, são só uma cortina de fumaça, essa questão que os Estados Unidos estão combatendo o tráfico de drogas, as milícias, o terrorismo, é um dos argumentos que os Estados Unidos utiliza para invadir países, para explorar países. Aqui no Brasil, ele acusou de haver um plano comunista lá para ajudar no golpe de 64. E ele vem usando essa pressão. Por quê? Por que o Trump vem agora tá nessa pressão e tal com o Maduro? É por causa das questões econômicas, principalmente. Os Estados Unidos está em uma inflação muito grande agora, está com problemas e tendo acesso a um petróleo ainda mais barato seria muito vantajoso para o governo Trump. Né? Mas o governo Maduro tem restringido essa questão e tem dificultado os Estados Unidos. Apesar da Venezuela ainda ser o terceiro maior vendedor de petróleo. E não só de petróleo, diversas outras questões ali, questões políticas, minerais, diversas outras vantagens econômicas que o governo Trump quer ali da Venezuela. Então essa pressão
com a questão do Maduro, utilizando a base governista que ele tem, pessoas treinadas, né, civis treinados, para tentar chamar atenção e afastar um pouco essa ameaça dos Estados Unidos. Mas as coisas não estão nada fáceis, né? E onde que entra o Brasil nessa parte da atenção? Porque o Brasil é uma potência regional aqui, o país mais rico da América do Sul, um país que tem uma influência, inclusive, na Venezuela, econômica. E essa intervenção dos Estados Unidos aqui na Venezuela é um risco também para a diplomacia mundial, porque os Estados Unidos está invadindo um país soberano, que é a Venezuela, apesar de todos os problemas que eles têm. Né? E na América Latina, onde o Brasil está situado, onde o Brasil tem uma influência grande, entendeu? E os Estados Unidos já tem documentos que comprovam que ele auxiliou aí na ditadura militar, ajudou no golpe da Dilma, questão da Lava Jato. Então essa tensão aumenta ainda mais aqui na América Latina e sobra para o Brasil também, porque o Brasil é uma potência regional. Então gera uma tensão também com o Brasil, o que os Estados Unidos também podem tentar fazer com o Brasil caso invada a Venezuela. Né? Então é um momento muito delicado, o Brasil vem tentando mediar essa questão, mas é uma questão que pode gerar problema aqui para toda a América Latina. Então vamos acompanhar aí os próximos passos, conforme a gente vai analisando, eu vou postar mais conteúdo sobre isso, se precisar, e torcer aí para que as coisas caminhem para a paz, né? Para que seja resolvido esse conflito, tá bom? Gente, eu vou pedir para vocês deixar um like aí novamente, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Que não é fácil estar gravando. E se vocês não são inscritos, queria pedir também para vocês, se gostar do conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu estou gravando conteúdo novo aí para a internet. Tá bom? Tchau, tchau, gente.